Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus, através da Igreja Batista Central em Teixeira de Freitas. Este culto que vai ao ar sempre às 19 horas aos domingos. Nesse momento de epidemia, estamos online, mas logo que terminar toda essa fase, retornaremos aos cultos dentro do templo, que será um prazer receber a todos quantos puderem estar conosco. Você é bem-vindo. No seu lar aí você possa estar conectado com a palavra de Deus e ouvindo aquilo que Deus tem a falar ao seu coração nesta noite de domingo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos começar mais um momento de adoração, de comunhão, de exaltação a Deus. Vamos cantar forte, mais que uma voz. Vamos cantar juntos neste momento. Vamos continuar cantando a música Rei das Nações. Vamos exaltar a Deus neste momento. Sua
para finalizar esse momento, vamos cantar a música Grandioso És Tu. Vamos nessa noite estar falando sobre o tema e baseado no tema que nós consultamos a Igreja Batista Central, sobre o que seria o ideal para nós trabalharmos esse semestre na Igreja Batista Central. E o tema escolhido foi Pequenos para Servir Melhor, e a divisa que foi escolhida pela Igreja, em sua maioria, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Para a nossa meditação desta noite, eu quero chamar você a atenção para os versículos que estão registrados no capítulo 3 de João, Evangelho de João, capítulo 3, de 22 ao versículo de número 30. Se você tem uma Bíblia, quiser abri-la, eu estou, nesse momento, fazendo a leitura de João 3, de 22 a 30. A palavra de Deus assim nos diz: Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e o judeu acerca da purificação.
E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Essa palavra que é viva, eficaz e que penetra nos nossos corações, nas nossas mentes. Pedimos que essa palavra chegue a cada coração, que faça sentido para a vida de todos nós. Usa-nos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem faz essa afirmação, como já vimos no texto, é João o Batista, que veio como profetizado no Velho Testamento para anunciar a Jesus Cristo, que seria e é e sempre será o Salvador do mundo. Mas pensemos um pouquinho. Quem afirmou isso? Quem era João o Batista? O tamanho de João Batista. Vamos pensar sobre o tamanho de João Batista. Uma pessoa que veio com a missão de proclamar, um mensageiro, um enviado de Deus, portanto, e ele tinha o seu local de pregação, não era um templo luxuoso, não era um templo suntuoso, não era uma praça bonita. A Bíblia nos diz que era no deserto. As vestes de João Batista, quais eram? Vestidos bonitos, terno, gravata? Não. A palavra de Deus nos diz, nesse texto que lemos acerca de João Batista, que as suas vestes eram pele de camelo. O seu cinto era um cinto de couro, coisa natural, normal. Seu alimento, diz a palavra que era mel silvestre, ele não tinha alimentação diferenciada. E a sua palavra? A sua palavra é uma palavra simples, mas, porém, uma palavra dura e uma palavra direta, sem rodeios, sem rebusques. Era uma palavra que atingia diretamente ao homem, ao ser humano, no sentido de arrepender-se. Arrependei-vos, porque é vindo, é chegado o reino dos céus. Nesse texto, ou nesse contexto de João 3, 22 a 30, há um problema levantado pelos discípulos de João. Qual era esse problema? Era o problema da visibilidade. Quem deveria aparecer mais? Essa era basicamente a pergunta que deveria ser feita naquele momento. Jesus ou João o Batista? Para os discípulos de João, quem deveria aparecer era João. E eles não estavam entendendo o contexto que eles estavam vivendo, não tinham entendido a missão deles, que era conduzir a Jesus, era mostrar a Jesus para que o mundo o conhecesse. Problema de visibilidade, que hoje, em nossos dias, atualmente, nós vivenciamos muito isso no meio evangélico, no meio gospel. Problema da visibilidade, quem quer aparecer mais. Há pessoas que aparecem mais do que outras,
e fazem questão de aparecer mais que outras. Há pessoas que aparecem mais que Jesus nas suas pregações ou nas suas apresentações, e os aplausos, os elogios chegam para ele, e ele os admite, os aceita, como se fosse ele a preciosidade, né, daquele momento. Mas o problema da visibilidade havia ali naquele momento. No verso 28, que lemos, João esclarece qualquer mal-entendido em relação à sua pessoa e o seu ministério. Deixou muito claro. Ele disse: não sou o Cristo. Não sou o Cristo, mas sou o enviado dele. Eu não sou a peça principal, o ator principal. Eu sou o enviado dele. Eu não sou o Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos e meus amigos também, que nós entendamos quando chega um elogio acerca de algo que nós fazemos para Cristo, e nós admitimos que aquele elogio é para nós e não para Cristo. Quando João diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo, o elogio, os aplausos devem ser para ele, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Nesse versículo, versículo 28, nós precisamos entender uma coisa que está um pouquinho duvidoso no meio dos discípulos. Quando ele diz, é necessário que eu cresça, que ele cresça e que eu diminua, há uma pergunta, Jesus poderia crescer mais do que ele já é? Deus poderia expandir-se mais do que ele é? O tamanho de Deus? Então aqui nesse versículo, quando Jesus convém que ele cresça, nós percebemos que não está se falando no tamanho de Deus, mas em algumas coisas relacionadas com aquele contexto ali, relacionado à fama. Quem deve ter mais fama? João ou Jesus? Quem deve realizar mais atividades, mais trabalho? Jesus ou João? No sentido prático, Jesus fez mais, muito mais. Por quê? Realizou milagres, ele ressuscitou mortos, ele tratou da natureza, mandando o mar parar, os ventos cessarem. Enfim, João não fez nada disso, apenas pregava no deserto o arrependimento. Mas também a questão da influência. E João Batista teve uma influência, mas uma influência temporária. A influência de João Batista foi até Jesus. Quando ele morreu, com a sua cabeça, onde foi decapitado, ali acabou a sua influência momentânea ali entre os seus discípulos, entre as pessoas que estavam convivendo com ele. A de Jesus continuou, cresceu. Há registros em João, capítulo 12, do versículo 20 em diante, de que gregos vieram ter com Jesus. A sua fama expandiu-se além da região da Judéia, Samaria, aquelas regiões onde Jesus atuava, e foi longe. Os discípulos foram procurados por gregos, capítulo 12, versículos 20 a 42, onde os gregos queriam conhecer a Jesus, saber quem era ele. A fama chegou lá. A fama de João Batista provavelmente não saiu daquela região em que ele estava circunscrito. Portanto, João era uma pessoa humilde, simples, usada por Deus, que entendia o seu tamanho e que apontava para Jesus. Ele tem que crescer e não eu. Eu quero apelar para você também. Quem é que cresce mais na sua vida? Jesus ou você? Quem é que aparece mais na sua vida, no seu ministério? Jesus ou você? Que ele cresça é importante nós frisarmos. É possível Jesus crescer? Não.
O que estavam neste momento questionando era a fama, trabalho, a influência de Jesus. Ele não pode atrair mais a atenção do que João, segundo os discípulos de João. Não há como mensurar o tamanho de Deus. Não há como medir o tamanho de Deus. Há um cientista, o que foi a Lua, Neil Armstrong, um cientista americano, foi o primeiro homem a pisar na Lua, segundo a história. E ele fez essa afirmação, quero destacar essa afirmação que ele fez acerca da sua experiência ali na Lua. Dizendo ele, de repente eu notei que aquela pequena ervilha azul era a Terra. Eu levantei o dedão e fechei um olho e meu dedão cobriu totalmente a Terra. Eu não me senti um gigante. Me senti muito, muito pequeno. Da Lua, ele viu a ervilha azul. Ele poderia se achar um gigante que estava acima, muito acima. Ele diz, eu não me senti um gigante. Eu me senti muito, muito pequeno mesmo. O menino perguntou ao pai, pai, talvez você conheça essa história, é uma história bem conhecida, e diz, pai, qual o tamanho de Deus? Aí o pai, olhando para o céu, viu o avião e perguntou ao filho, filho, qual o tamanho daquele avião? Aí o menino disse, é bem pequeno, cabe na palma da minha mão. Um dia, o pai o levou ao aeroporto e agora perguntou ao menino, agora menino, meu filho, qual o tamanho do avião? Ele disse, nossa, ele é enorme. O pai concluiu, o tamanho vai depender da distância que estiver de Deus. E o menino compreendeu que Deus era maior do que aquele pequeno avião que estava no céu. O salmista, no Salmo 139, falando acerca do tamanho de Deus, é espantoso o que ele declara nesse capítulo de número 139 do livro dos Salmos. Falando sobre a onipotência, a onipresença de Deus. No versículo de número 8, ele diz, se subir aos céus, tu aí estás. Quanto mais eu subo, mais eu vejo que Deus está acima de mim. Se subir aos céus, tu aí estás. Versículo 8 do Salmo 139. Mas se eu descer ao Seol, no profundo da terra, tu estás ali também. Ele vai discorrendo nesse salmo sobre a onipotência, a onipresença de Deus, e depois ele diz, tudo conheces. Meu levantar, meu deitar, tudo conheces. Qual o tamanho de Deus? Para o salmista, Deus era um ser que estava além, muito além da capacidade humana de conhecê-lo. Porque quanto mais nós procuramos saber sobre Deus, mais nós não sabemos sobre Deus. Há livros e mais livros, há seminários estudando sobre Deus, teólogos e mais teólogos. Quanto mais estudamos, menos conhecemos acerca de Deus. O tamanho de Deus é imensurável. Não podemos medi-lo. Não podemos decifrá-lo. Mas qual o tamanho do homem? Eu quero fazer essa pergunta para você agora. Qual o tamanho do homem? Qual o seu tamanho? Não há como mensurar também o tamanho do homem. Não há como medir o tamanho do homem. Nós medimos pelo que vemos. Muitas vezes vemos pessoas na mídia, vemos pessoas em palácios,
Então nós medimos por aquilo que nós vemos. E por vezes nós medimos as pessoas por aquilo que ouvimos. Grandes oradores, já ouvi vários deles que dá gosto de ouvir e ficar horas ouvindo. Então nós medimos pela oratória, medimos pela leitura de livros famosos e até mesmo os receitamos para outros, indicamos para outros, porque são palavras bonitas que foram escritas por homens brilhantes. Não há como mensurar o tamanho do homem. E a Bíblia narra, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a história de um general que ilustra muito bem isso. Qual o tamanho do homem? Naquele livro de 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um general que conquistava muitas batalhas, era famoso, porém ele tinha um problema muito grave que o acompanhava. Ele estava acometido da lepra. Dentro da casa dele tinha uma menina. Se você ler o capítulo 5 do livro 2 Reis, se você ainda não leu e não conhece, poderá lê-lo. Havia uma menina que conhecia aquele homem. Mas aquela menina conhecia outros detalhes que as pessoas não conheciam daquele homem. Então, para os generais, para os comandantes, para os reis, aquele homem tinha um tamanho. Era o general. Para aquela menina que eu conhecia, sabia do seu problema, era um homem que tinha um problema gravíssimo que só ele e os poucos que conviviam com ele sabiam. Então, qual o tamanho do homem? No caso do general da história de Reis, ele era grande para os que o viam de fora. Grandes conquistas, respeitado, mas quando ele chegava dentro do seu quarto, que ele olhava para o seu espelho, se é que tinha um espelho naquele tempo, penso que já havia, ele não via aquele general, ele via um homem com um problema grave que não conseguia resolver. E qual o tamanho daquela menina? O tamanho daquela menina, para muitos, era apenas uma escrava, era uma serva. Alguém olharia para ela e não daria nada por ela, devido a ela ser uma menina que não tinha muitos recursos, que era submissa aos seus senhores, mas aquela menina, ela tinha em si a grandeza de ter um Deus. E na conversa com o general, ela apresenta esse Deus ao general. E o Deus que vai resolver o problema do general era o Deus daquela menina. Qual o tamanho daquela menina? Ela era maior do que aquilo que se podia enxergar. No Salmo 8, o salmista diz: que é o homem mortal? Que é o homem mortal? Um rei perguntando a si mesmo, lançando uma pergunta no ar, chegou essa pergunta até nós: que é o homem mortal? Alguém que tinha muitos poderes, muita riqueza, muita fama, muitos bens. Porém, em muitos momentos nós vemos em salmos escritos por esse salmista, se dizendo um pobre, um necessitado, um fraco. Portanto, ele pergunta: que é o homem mortal? E no versículo 5 ele diz: pouco menor do que os anjos o fizeste. Qual o tamanho do homem? Para o homem, é algo que ele só aprecia pelo que ele vê, pelo que toca, pelo que sente. Para Deus, o homem é algo tão importante que o salmista diz: pouco menor do que os anjos o fizeste. Para Deus, o homem tem um valor tremendo, vale mais do que o mundo inteiro, assim afirma Jesus. E por isso que Jesus veio morrer por você e por mim, por cada um de nós. Porque nós temos um valor que não é medido pelos homens, mas é medido por Deus. 3 pessoas na Bíblia eu quero
destacar, que falam acerca daquilo que é o homem. Salomão declara, capítulo 29 da primeira carta, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14, Salomão declara a seguinte expressão: quem sou eu? Quem é o meu povo? Quem sou eu? O rei Salomão estava construindo um palácio, segundo ele, um palácio para Deus, e com todos os recursos nas mãos, mas ele chega a um determinado momento que ele pergunta: quem sou eu? E quem é o meu povo? Quem é você? Quem é o povo que você faz parte? O povo de Deus aqui na terra. Quem é você e quem sou eu? E Salomão, com toda a sua sabedoria, que foi reconhecida, continua reconhecida pelos homens, estudada por faculdades, universidades, essa sabedoria que tem encantado multidões, seus provérbios, os seus escritos têm sido usados muitas vezes em muitas situações, em muitas circunstâncias, mas ele chega a essa conclusão: quem sou eu e quem é o meu povo? Isaías, no capítulo 6 de Isaías, versículo 5, capítulo 6, versículo 5, Isaías, que era um profeta, ele chega a dizer: ai de mim que vou perecendo. Da visão do povo, Isaías era um profeta que estava bem-sucedido, trabalhando para o reino, fazendo profecias. Mas quando ele se depara com Deus, diante de Deus, e olha a sua fragilidade, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Versículo 5. E no Salmo 119, versículo 141, o salmista diz, em uma das versões que eu pesquisei, ele diz: sou insignificante e desprezado. Talvez outras maneiras de dizer essa mesma verdade, né? Eu sou insignificante, eu sou desprezado. Eu quero crer que nessa circunstância que estamos vivendo, de pandemia, muitas pessoas que estavam no auge, que esbanjavam recursos, que gastavam muito, hoje estão dizendo a mesma coisa que o salmista disse do Salmo 119, 141. Sou insignificante e desprezado. Muitos que tinham uma fama, tinha todo o recurso, hoje não é procurado, hoje não é solicitado, e ele pode chegar à conclusão de que tudo aquilo era apenas uma fantasia, apenas um momento que ele estava vivendo. Como mensurar o tamanho do homem? Quem é você? Conclusão: nós somos conclamados nessa noite a estarmos entendendo a grandeza de Deus, entendendo o nosso tamanho, para nos aproximarmos mais de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menores ficamos. Quanto menores ficamos, melhores servos seremos. Deixemos nossa vontade própria. Qual é a sua vontade em relação ao reino de Deus? Quem sabe você tem posições definidas. Quem sabe você tem ideias próprias que discute, que defende, mas que diante de Deus não é aprovada, não tem valor. Quem sabe os seus direitos, quantos direitos nós temos, mas que diante do reino e diante de Deus
nada valem. Deixemos os nossos direitos, entre aspas, de lado. Unamos-nos aos direitos de Deus e do seu reino. Voltemos para o reino de Deus. Jesus, certa vez, estava falando aos seus discípulos e ele disse o seguinte: o menor no reino de Deus, ele será o maior. E o maior será o menor. Havia uma disputa entre os discípulos, quem seria o maior, quem seria o menor no seu reino. E Jesus concluiu dizendo que o menor seria o maior no reino de Deus. Eu queria conclamar a você a repensar a sua vida no reino de Deus, a repensar a sua posição diante de Deus e a entender qual é o seu lugar no reino de Deus, qual a sua posição no reino de Deus, para que você possa ser pequeno para servir melhor. Que Deus o abençoe. Amém. Após esse momento de reflexão que tivemos, vamos encerrar mais um culto cantando essa música. Tu és soberano sobre as terras, sobre os céus, tu és Senhor. Nós agradecemos a sua presença neste culto a Deus. Louvamos mesmo pela sua presença. Tem pessoas não só na cidade, mas em vários lugares participando deste culto. E queremos convidá-lo para as programações da Igreja Batista Central. Em vários momentos nós temos lives e você é o nosso convidado especial. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.